Eccole, ecco. Queste sono tutte Um le dos robe. momentos mais esperados da visita do Papa Francisco a Nápoles é o encontro com o clero na Catedral de Nápoles. Neste momento, com imagens cedidas pela CTV, Centro de Televisão Vaticano, estamos com o Papa Francisco na Catedral de Nápoles, com o encontro com o clero. Neste momento, algumas irmãs parecem que saíram da clausura e estão ali conversando com o Papa Francisco. Uma das irmãs ali me parece um pouco idosa, ali está procurando uma benção do Papa, o segurança ali procurando tirar a irmã, segurando o Papa. Eu tinha preparado um discurso, mas são chatos os discursos. Eu entrego ao cardeal para colocar no boletim de notícias e em seguida tornar conhecido. Eu prefiro responder um pouco algumas coisas e sugiro conversar para que eu possa descansar um pouco. A freira que estava aqui, muito idosa, veio correndo para me dizer: dê-me a sua bênção em Articulo Mortis. Mas por quê? Porque eu tenho que ir para a missão, para abrir um convento. Este é o espírito da vida religiosa. Esta freira me fez pensar. É ali. Idosos. E diz: sim, eu estou em perigo de morte, mas tenho que ir para renovar e fazer um novo convento à parte. E eu obedeço. É com esse testemunho que você estava perguntando. Estar sempre em caminho. O caminho da vida consagrada é seguir Jesus. E também na vida consagrada em geral, mesmo para o sacerdote, é ir atrás de Jesus. E com vontade de trabalhar para o Senhor. Uma vez eu liguei e disse a uma freira, um padre idoso me disse: mas para nós não é uma pensão quando entramos em uma casa de repouso e continuamos a trabalhar em oração com as pequenas coisas que nós não podemos, mas com o mesmo entusiasmo de voltar para Jesus. O testemunho de andar e caminhar na estrada de Jesus. Para isso, o centro da vida deve ser Jesus. Se o centro da vida, exagero, mas isso acontece em outros lugares, não em Nápoles, com certeza. O centro da vida, se a força que eu tenho contra o bispo, ou contra o pároco, ou contra esse outro sacerdote, toda a minha vida é tirada. Mas isso é perder a vida. Não temos uma família,
não temos filhos, não tem amor conjugal, que é tão bom e tão bonito, pondo fim a uma luta com o bispo, com os irmãos sacerdotes, com os fiéis, com cara de vinagre, mas esta não é um testemunho. O testemunho é Jesus, o centro é Jesus. E quando o centro é Jesus, ainda que existam dificuldades por toda parte, mas enfrenta uns aos outros de maneira diferente. Em um convento, talvez o superior não goste, mas se em meu coração o superior que não gosto, um testemunho não é. Se o meu coração, em vez disso, é Jesus, então eu oro para este superior que eu não gosto e faço tudo o que eu tenho que tolerar e os outros melhor, porque eles conhecem a situação. Mas a alegria de ir atrás de Jesus. E eu vejo aqui seminaristas. E vou lhe dizer uma coisa, se você não tem Jesus no centro, atrase a sua ordenação. Se você não tem certeza que Jesus é o centro de sua vida, é só esperar um pouco mais para ter certeza. Porque do contrário, você vai começar o caminho, uma viagem que você não sabe como vai terminar. Esta é a primeira evidência. Você vê que Jesus é o centro. O centro não é nem conversa, nem ambição de ter este lugar ou aquele, ou dinheiro, ou falar mais tarde. Mas o centro deve ser Jesus. E como posso ter certeza de ir sempre com Jesus? Com Nossa Senhora, que nos mostra Jesus, um padre, um religioso, uma religiosa que não ama, que não gosta de Nossa Senhora, que não prega Nossa Senhora, que não prega o rosário, que não fala bem, que não prega. Se você não quer a mãe não vai dar-lhe o filho. O centro é Nossa Senhora. O cardeal me deu um livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu não sei, ou a Glória é Maria. Neste livro, livro de Santo Antônio, de Santo Afonso Maria Ligório, eu gosto de ler história atrás de cada um dos capítulos. Neste é visto como Maria nos leva sempre a Jesus. Ela é mãe. O centro de Nossa Senhora está sendo mãe. Trazer Jesus. E o padre Rupnik, que faz pinturas e mosaicos tão bonitos e tão artísticos, me deu um ícone de Nossa Senhora com Jesus antes. As mãos de Jesus e Nossa Senhora são posicionadas de modo que Jesus vai para baixo. E a mão leva o manto de Nossa Senhora para evitar a queda. É ela que tem enviado Jesus a nós. Ela está nos dando Jesus. Dando o testemunho de Jesus. E para voltar a Jesus,
Umbelo é a mãe. É ela que nos dá Jesus. Este é um dos testemunhos. Um outro testemunho é o espírito da pobreza. Mesmo para os sacerdotes que não fazem votos de pobreza, mas eles devem ter o espírito de pobreza. Quando na igreja entra o lucro, tanto os sacerdotes religiosos, é feio. Lembro-me de uma grande religiosa, boa mulher, um grande tesoureiro, que era bem em seu trabalho. Ele estava olhando, mas o seu coração estava ligado ao dinheiro e inconscientemente selecionava as pessoas de acordo com o dinheiro. Que tinha isso e como a maioria tem um monte de dinheiro e ele era tesoureiro de uma grande faculdade e tem feito grandes edifícios, uma grande mulher. Mas você pode ver que o seu limite e a humilhação final que teve esta mulher foi público. Tinha 70 anos, mais ou menos, e estava em uma sala de professores. E durante uma pausa na escola, estava tomando um café e teve um colapso e caiu. Deram uns bofeteios para ela voltar a si e não se recuperou a consciência. E um professor disse, mas coloca-lhe um bilhete com pesos e vai ver se ela reage. E a coitadinha já estava morta, mas esta foi a última palavra que foi dito a ela, quando ainda não sabia se estava morta ou não. Um mau testemunho. O consagrado são sacerdotes, freiras e religiosos, para nunca mais ser empresários. O espírito da pobreza não é, porém, o espírito de pobreza, um padre que tomou um voto de pobreza, pode ter suas economias, mas de forma honesta e também razoável. Mas quando você colocá-lo a cobiça e os negócios, e quando esses escândalos na igreja, e quanta falta de liberdade por causa do dinheiro. Eu deveria dizer a essa pessoa 4 verdades, mas eu não posso, porque é um grande benfeitor. Os grandes benfeitores fazem a vida que eles querem e eu tenho a liberdade de dizer a ele, porque eles estão ligados ao dinheiro que eles me dão. Você entende quão importante é a pobreza, o espírito de pobreza afirma as primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, como eu disse, um padre pode ter suas economias, mas não o coração lá, e que eles são a poupança razoável. Quando há dinheiro no meio, você faz diferença entre as pessoas. Por isso, peço a todos a examinar a consciência com a minha vida de pobreza, o que eu também venho das coisas pequenas. E esta é o segundo testemunho. A terceira testemunha
E eu estou falando em geral aqui para os religiosos e para as pessoas consagradas e também para os sacerdotes diocesanos. É a misericórdia. Nós nos esquecemos das obras de misericórdia. E eu gostaria de perguntar, eu não vou mais, eu gostaria de fazê-lo, pedir para dizer as obras de misericórdias corporais e espirituais. Quantos de nós esquecemos? Quando você voltar para casa, tomar o catequismo, e lembre-se estas obras de misericórdia, que são as obras que praticam as velhas e as pessoas simples em bairros, paróquias, porque eles seguem Jesus, é ir atrás de Jesus. É simples. Um exemplo que eu sempre digo, nelle grandi città. Cito um exemplo que eu sempre faço. Nas grandes cidades, ainda nas cidades cristãs, penso na diocese que eu tinha antes, mas eu acho que o mesmo acontece em Roma. Pelo menos, eu não sei se em Nápoles, mas em Roma, com certeza. Há crianças batizadas que não podem fazer o sinal da cruz. E onde está a obra de misericórdia para ensinar neste caso? Eu vou te ensinar a fazer o sinal da fé. É apenas um exemplo. Mas você tem que começar as obras de misericórdia, tanto corporais e espirituais. Se perto de minha casa uma pessoa que está doente e eu gostaria de visitá-la, mas não tenho tempo que tenho disponível para coincidir com o momento da novela, e entre a telenovela e fazer uma obra de misericórdia, eu escolho a novela. Isso é errado. Falando de novela, eu volto para o espírito de pobreza. Na diocese que eu tinha antes, era um internato de freiras, uma boa faculdade. Trabalhou muito, mas na casa onde eles viviam, no colégio, havia uma parte que era o apartamento das irmãs. A casa onde morava era um pouco velha e era necessário fazer uma reforma. Troppo bene. Anche lussuosa. E era muito luxuosa. In ogni stanza um televisor. E eles então colocaram uma televisão. Em cada quarto, e na hora da novela não encontrava uma irmã na faculdade. Estas são as coisas que nos trazem ao espírito do mundo. E aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer: o perigo do mundanismo. Viver mundanamente. Viver com o espírito do mundo que Jesus não queria. Pense na oração sacerdotal de Jesus a orar ao Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O mundanismo vai contra o testemunho. Enquanto o espírito de oração é um testemunho que você vê. Você vê quem é o homem consagrado e a mulher consagrada que ora.
bem como aqueles que rezam formalmente, mas não com o coração. Tu hai parlato della mancanza di vocazioni, ma la testimonianza. As evidências que as pessoas veem. Você falou da falta de vocações, mas o testemunho é uma das coisas que atrai a vocação. E eu quero ser como aquele padre, eu quero ser como aquela freira. O testemunho de vida, a vida confortável, uma vida social não está nos ajudando. Il vicario del clero ha sottolineato il problema O vigário do clero enfatizou o problema, o fato, e eu chamo problema, a fraternidade sacerdotal. Isso também se aplica à vida consagrada, à vida de ambas as comunidades de vida consagrada, ou no santuário, no diocesano, que é o carisma dos padres diocesanos, no presbitério, em torno do bispo. Trazer isto com fraternidade não é fácil no convento, na vida consagrada, tanto no presbitério. O diabo nos tenta sempre com o ciúme, a inveja, brigas internas. Não gosta de tantas coisas que nos ajudam a fazer uma verdadeira fraternidade, e por isso damos um testemunho de divisão entre nós. Para mim, o sinal de que não há fraternidade tanto no presbitério, tanto em comunidades religiosas, é quando existem os rumores. E me permetto di dire una espressione. E me permita dizer uma expressão. É um terrorismo a tagarelice. É um terrorista. Porque o que faz tagarelice é um terrorista que joga uma bomba e destrui o lado de fora. Se pelo menos fez o kamikaze, em vez disso destrói o outro. Distrugge, ma le chiacchiere a palestra destruir, isso é um sinal de que não há fraternidade. E quando se encontra um presbitério que tem os seus diferentes pontos de vista, porque ele tem que ter diferença, é normal, é cristão. Mas essas diferenças têm de se manifestar por ter a coragem de dizer a ela no rosto. Se eu tenho algo a dizer ao bispo, eu vou para o bispo e eu também posso dizer, mas ela é desagradável. E do bispo deve ter a coragem de não se vingar. Esta é a fraternidade. Ou quando você tem algo contra alguém, em vez de ir para ele ou para o outro, soltanto con due persone. O lo parla o tu lo parli in faccia alla persona, o se non si può, perché alle volte non si può, lo di a quella persona che può rimediare. Mas apenas entre as duas pessoas. Se você não podia, porque às vezes você não pode, você diria a essa outra pessoa que pode ser um intermediário. Mas você não pode falar contra o outro, porque os boatos são fraternidade sacerdotal, uma fraternidade terrorista diocesana e as comunidades religiosas.
Então, conversando com testemunhas, a alegria... Non ho preparato, quello che ho preparato è questo, è la gioia. A alegria da minha vida está cheia. La gioia che la mia vita è piena. A alegria de ter escolhido bem. Che il Signore, io vedo tutti i giorni che il A alegria Signore que eu vejo todos os dias que o Senhor é fiel a mim. A alegria é ver que tudo que o Senhor é sempre fiel. Quando eu não sou fiel ao Senhor, eu acesso o sacramento da reconciliação. I consacrati o i sacerdoti noiosi, con amarezza di cuore. Os sacerdotes consagrados ou chatos, com amargura no coração, devono andare da un buon consigliere spirituale. É triste ter algo errado e que não é um bom conselheiro espiritual, um amigo a dizer, c'è qualcosa aí. Il fiuto del quale parlava l'arcivescovo oggi. Eu não sei o que acontece na minha vida quando há alegria, há algo errado. O instinto de que o arcebispo falou hoje nos diz que algo está faltando. Eu vorrei finire com duas coisas. Estes são os testemunhos e eu iria acabar com três coisas. Três coisas. Primo, la adorazione. Em primeiro lugar, a adoração. Tu preghi, io prego, sim. Você reza? Eu rezo, sim. Lodo il Signore, ma adoro il Signore. Eu pergunto, agradecer, louvar o Senhor, mas adorar o Senhor? Perdemos o sentido de adoração a Deus. Precisamos retomar a adoração a Deus. Segundo, você pode não amar Jesus sem amar sua noiva? Amor à igreja, encontramos muitos sacerdotes que amou a igreja e você podia ver que ele o amava. E terzo, e questo è importante, lo zelo apostolico. Em terceiro lugar, e isto é importante, o zelo apostólico, que o missionário, amor à igreja, traz para torná-lo conhecido, para sair de si mesmo, para sair e pregar a revelação de Jesus, mas também empurrá-lo a sair de si mesmo para ir para outra transcendência, que é a adoração, como parte do missionário. E eu acredito que a igreja deve andar um pouco mais. La Chiesa non è una ONG. Porque a igreja não é uma ONG. A igreja é a esposa de Cristo, que tem um tesouro, e Jesus é a sua missão. A sua razão de existir é o seguinte, é a evangelização que é levar Jesus. Adoração, o amor à igreja e missionária. Estas são as coisas que me vieram espontaneamente. Então aí acompanhamos a reflexão aí que o Papa Francisco fez para o clero em Nápoles de forma espontânea. Padre nostro che sei nei
sia santificato il tuo nome. Sia fatto la tua volontà. O Dio onnipotente e misericordioso, che hai associato alla passione e alla risurrezione del tuo Figlio il Vescovo e martire Gennaro, e fecondi la tua Chiesa con la testimonianza del suo sangue. Concedi a noi di vivere da forti nella professione della fede a servizio del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.